Olá, uma terça-feira muito abençoada a todos. Bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E esta semana nossa série está falando sobre capacitação. O que um líder deve ter ou deve desenvolver para que ele possa liderar a sua equipe de forma maravilhosa, de forma que as pessoas queiram fazer parte da equipe dele, queiram segui-lo. Então, papel e caneta na mão, que hoje vou falar sobre 7 pontos da humildade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita enquanto eu dou esse tempinho para você pegar a caneta, o caderno e fazer as anotações. Também se inscreva no nosso canal, compartilha também esse vídeo para outras pessoas que também são ou querem ser líderes, para que eles possam começar a se preparar desde já. Então, se você quer ser um bom líder, uma das coisas que você precisa ter é humildade. E eu vou ler aqui para você a definição de humildade. E ela diz assim: humildade é uma qualidade que se refere à ausência de arrogância, orgulho ou pretensão. E é a disposição de reconhecer os próprios limites, erros e fraquezas. Uma pessoa humilde é aquela que não se coloca acima dos outros, trata todos como iguais. A humildade também pode ser entendida como uma atitude de humildade diante da vida, reconhecendo que não somos oniscientes e que estamos em constante aprendizado. Então, você ser um líder humilde é muito bom. E eu falo isso com conhecimento de causa de quem teve líderes humildes. Graças a Deus, eu os recebi para poder aprender e replicar também a outras pessoas. E um líder humilde é sensacional, sabe? Você realmente até trabalha mais por causa das atitudes que ele tem. Então, anota aí. O primeiro ponto que um líder humilde deve ter é a arrogância, ou melhor, a ausência da arrogância. E por que essa ausência de arrogância? Porque se ele for arrogante, primeiro, que não vai ser nada humilde, e segundo, vai ter atitudes que vai fazer com que os seus liderados e até pessoas à sua volta não queiram ficar perto dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo muito chato que eu presenciei. Graças a Deus, não foi com o meu superior, mas no momento em que eu presenciei isso, eu estava no setor dessa pessoa. E olha só a arrogância da pessoa. Ele saiu da sala dele, veio andando de uma forma brusca, que todo mundo na sala escutava, não tinha como alguém não olhar o jeito de andar dele, aquela imponência, sabe? Aquela coisa como eu sou superior. E ele chegou para uma determinada pessoa e começou a falar em voz alta, gritando com a pessoa ali, mais ou menos assim: Fulano, e aquele relatório que eu pedi para você, você ainda não me entregou. Sua batata está assando. Olha só que ridículo, ele falava com essas palavras. Ele continuava: desse jeito, não vai dar, hein? É melhor você me entregar isso dentro de 1 hora, senão você vai ver comigo, vai ter consequências. Olha só, que coisa mais chata, que arrogância. Eu que não era subordinada a ele, eu fiquei extremamente chateada pelos outros e pelo rapaz principalmente. Imagina você sendo essa pessoa. Então isso não combina. Isso não faz com que o time esteja com você. Não, sabe, não adianta. É uma atitude que se em algum momento você explodiu, né, porque às vezes a gente não consegue segurar as nossas emoções, você tem que buscar um autocontrole disso. Aproveitando, ontem nós falamos de inteligência emocional, então se você às vezes tem dificuldade para lidar com essas emoções, assista a aula de ontem, mas continuando aqui. Então a gente tem que realmente se policiar nisso, jamais ter uma atitude dessa. O segundo ponto, disposição para aprender.
Quem é humilde tem uma disposição para aprender que é impressionante. E como eu disse para vocês, eu tive líderes humildes. Então, ao observar que alguma coisa que eles não sabiam que era importante para eles saberem, ou que era alguma coisa nova que fazia uma relação, uma correlação com o que a gente trabalhava, eles paravam o que estavam fazendo e me fala mais sobre isso. Perguntavam, sabe? Se encantavam, se engajavam na conversa, né? E muitas vezes iam até pôr a mão na massa, dependendo do que era, para realmente entender por todos os lados possíveis aquilo que se estava falando que ele ainda não tinha conhecimento. Então, se você também quer ser um bom líder, um líder que é seguido, uma coisa importante para você aprender é ter disposição para aprender. Terceiro ponto, disposição para ensinar. Muitas pessoas confundem a palavra humildade com pobreza. Pobreza de dinheiro, pobreza de conhecimento. Muitas vezes a gente encontra pessoas que não tiveram oportunidade de aprender e a gente fala, nossa, ele é humilde, porque a gente está se referindo à falta de conhecimento específico que aquela pessoa não teve oportunidade de aprender. Mas, na verdade, humildade também é ensinar, é reconhecer quando você sabe mais e ensinar de um jeito todo especial, com todo carinho, de uma forma em que você faz com que a pessoa que está sendo ensinada se sinta capaz e confiante para superar os seus desafios. Então, isso é algo que a gente tem que ter, né? Essa disposição também para ensinar. Quarto ponto, reconhece e valoriza as pessoas. Você nunca vai ver uma pessoa humilde levar os créditos por algo que ela não fez. Isso você não vai ver mesmo. Ele sabe reconhecer e dar valor às pessoas que fizeram cada uma das suas coisas. Então, você quer identificar um líder que é humilde e um que não é? É só ver se ele está dando crédito devido à sua equipe ou as pessoas que realizaram determinada tarefa que ele está levando para um outro patamar. Por exemplo, muitas vezes eu recebia tarefas do meu time para levar em reuniões de diretoria. E quando essas tarefas, o trabalho era elogiado, eu fazia questão de dizer quem que era do meu time. Até mesmo porque se eu precisar depois pedir um aumento para essa pessoa, pedir uma alteração de cargo, os diretores, as pessoas acima vão se lembrar, nossa, ele fez aquele trabalho muito bem feito, realmente ele merece. Então isso também facilitava a minha vida. Mas eu também aprendi a isso, a dar o crédito certo à pessoa certa. E eu nunca me senti diminuída por isso, pelo contrário. O que as pessoas vinham dizer? A Giliane só contrata gente boa. A Giliane desenvolve muito bem os seus liderados. Mas por quê? Porque eu dava ao crédito correto a quem merecia. Eu não ficava com esse crédito. Agora, você quer ver um líder que não é humilde? Deixa ele levar os louvores pelo trabalho que alguém da sua equipe fez, ou o trabalho que alguma outra pessoa fez e ele apresentou, e ele fingiu ser ele a pessoa que fez. Então, isso não acrescenta em nada e ele não vai valorizar ninguém e a equipe e ele não vão crescer. Então, esse é um ponto muito importante para você observar. Quinto ponto, simplicidade. Eu já tive o prazer de trabalhar com diretores que eram muito simples, mas umas pessoas extremamente capacitadas, inteligentes, assim, sensacionais. E ali você vê a simplicidade. Às vezes você ia dar um presente para a pessoa, ela valorizava mais um queijinho de Minas do que você dar um Rolex para ela. Ela se sentia muito mais valorizada em ganhar uma rapadura do que você dar um presente caro. Então aí você vê a simplicidade, porque você traz alguma coisa que faz sentido para ela, que lembra a infância dela, que lembra alguma coisa da história dela, e ela dá um real valor para aquilo, né? Então isso é muito gostoso.
Muito gostoso também na hora de trabalhar com essas pessoas. É uma simplicidade até na execução do trabalho. Não fico enfeitando as coisas, vão direto ao ponto, resolve logo o problema. Então, essa simplicidade, ela vem desde o comportamento até a realização de tarefas. É muito boa isso também. Empatia é o sexto ponto. São pessoas que geralmente tendem a ser muito empáticas, essas pessoas humildes. Então você também tem que desenvolver isso, esse sentimento de se colocar no lugar dos outros. Por exemplo, o caso que eu citei no início, né, falando do supervisor que era arrogante. O que você poderia fazer nesse caso? Ok, todo mundo entendeu que o relatório estava atrasado, mas você não ia sair esbravejando. Qual que é a conversa que você faz se colocando no lugar dessa pessoa? Você tem que entender o que está acontecendo. E aí, o que, que eu faria? Chama ele para sua sala. Você não vai sair da sua sala para humilhá-lo na frente dos outros, você vai chamá-lo para sua sala. E aí você vai ter uma conversa amigável, se pondo no lugar dele para entender o que realmente está acontecendo e perguntar: fulano, tá tudo bem com você? Como que anda a sua vida? Como que anda a sua família? Olha, eu vejo que você é uma pessoa muito aplicada, uma pessoa muito dedicada. Eu gosto muito disso, disso, disso que você faz. Nesses pontos do relatório você é brilhante. Nisso aqui também. Mas o que está acontecendo que o relatório de ontem você não conseguiu entregar? Fala para mim o que, que eu posso te ajudar, porque eu sei o quanto você é bom, eu sei o quanto que você entrega, o quanto você é dedicado. Eu tenho certeza que se você não conseguiu entregar, alguma coisa séria está acontecendo. Ou às vezes você está muito atarefado, né? Eu estou te dando mais carga do que você precisa, está precisando de mais tempo para algumas tarefas. O que eu posso fazer para te ajudar? Não é uma conversa diferente? Não é uma conversa que, se você tivesse no lugar da pessoa, você gostaria de ouvir? E eu digo para você, eu, como subordinada, já passei por situações assim, né? E eu era reconhecida porque era uma pessoa que, se precisasse dormir na empresa para entregar o trabalho, eu faria, porque para mim meta é meta e tem que ser cumprida. Mas quando uma pessoa que tem esse tipo de perfil também não cumpre, né? Alguma coisa está acontecendo de importante, alguma coisa difícil, em que você não vai humilhá-la e nem condená-la por causa de uma situação. Você vai conversar e ajudá-la. Esse é o nosso dever como líder. E eu também recebi né, esse tipo de abordagem, eu pude também abordar outros colaboradores meus, e alguns até choravam, porque alguns estavam passando por situações tão difíceis, que às vezes nem compartilhava com a gente, que quando você vem com uma abordagem dessa, ele chora naquele momento para lhe desabafar, e ali você consegue ajudá-lo de verdade. Então, esse é um ponto muito importante, que você também tem que desenvolver para ter uma boa liderança. E o nosso último ponto de hoje, gratidão. As pessoas que são humildes, elas têm gratidão. Elas são gratas até pelas tarefas difíceis que elas recebem, porque elas vão poder aprender, crescer e, claro, quando resolver essa tarefa, também ter aquela sensação de dever cumprido. Eu consegui executar, eu consegui fazer. Então, são 7 pontos muito importantes que todo líder deve de ter, deve desenvolver. E o melhor de tudo, que eu falo com toda humildade para vocês. Quando eu comecei a liderar, eu não tinha esses pontos muito bem desenvolvidos. E eu pude ir desenvolvendo, lembrando como faziam comigo, e aprimorando, estudando mais e conhecendo. Então, se você gostou da aula de hoje, deixa aí o seu like, comente aí o que mais você gostou, o que você gostaria de também estar vendo aqui, que a gente vai trazer para você mais conteúdos práticos como esse, onde você pode estar refletindo e colocando em prática no dia de hoje. Compartilha também esse conteúdo com aquelas pessoas que têm o perfil para liderança e que você sabe que um conteúdo desse só vai acrescentar. E te vejo amanhã, às 7h27, na nossa próxima aula.